Olá, graça e paz a todos. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui para compartilharmos um pouco do nosso estudo da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Quem Disse que Deus Disse. Os irmãos vão lembrar que na aula anterior nós vimos que o apóstolo Paulo incentivou a procura do dom de profecia muito mais do que o dom de línguas, porque o profetizar abençoava a toda a igreja, a todas as pessoas, enquanto o dom de línguas era apenas o individual, apenas a própria pessoa que era edificada. Mas hoje nós vamos ver nesse tema, quem disse que Deus disse? E eu gostaria de ler um texto com os irmãos para a nossa meditação, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versos 19 ao 22, que diz: Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Paulo nos incentiva a buscar o dom de profecia, mas por outro lado nós temos que ter cuidado com aquilo que é dito, porque muitas vezes nós achamos ser de Deus, mas quando vamos aprofundar nas Escrituras Sagradas ou pedir o discernimento espiritual, nós vamos descobrir que aquilo na verdade não era algo de Deus. E o autor do nosso livro, que nós estamos estudando, de dons espirituais, Some Stories, ele vai dizer que a necessidade que é mais urgente no ministério profético hoje não é a capacidade de ouvir a Deus com maior clareza, apesar disso ser algo maravilhoso, algo que tem que ser buscado. Mas o mais importante é a necessidade de que a igreja ser instruída na palavra, nas questões teológicas, de conhecimentos bíblicos, para saber julgar se aquela palavra e avaliar se tem origem, significado bíblico, se tem origem realmente com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque o Espírito Santo testifica em nós quando a profecia é realmente de Deus. As pessoas do ministério profético, elas têm sido um pouco diligentes com relação às Escrituras Sagradas. Porque é muito mais fácil para nós, mais cômodo, ouvir a voz de Deus, dito entre aspas, do que realmente ouvir o que a voz de Deus diz. Eu vou explicar. Porque muitas vezes nós optamos em ouvir a voz de Deus falada do que ouvir a voz de Deus escrita. E aí nós começamos a acreditar muito naquilo que as pessoas nos falam, nos dizem, mas nós não averiguamos nas Escrituras Sagradas o que diz respeito, o que tem a nos ensinar, e muitas vezes nós caímos, como o dito popular, no conto do vigário, e pensamos ser a voz de Deus quando na verdade não é. É muito mais fácil receber uma profecia, transformação de vida, por aquilo que as pessoas nos falam, do que por um estudo das Escrituras Sagradas. Mas eu quero te desafiar a estudar as Escrituras Sagradas, a buscar o discernimento, o conhecimento espiritual, a buscar ser governado pelo Espírito Santo, para ter intimidade com Ele, para todas as vezes que for proferir alguma coisa ou alguém proferir na sua vida, que você tenha um discernimento espiritual para saber que aquilo é realmente de Deus. Às vezes isso vem de uma maneira de minimizar em nós as atitudes de pregar a palavra, de ter uma realidade profética nas nossas vidas. Nós nunca podemos esquecer de que a palavra escrita julga a palavra falada. A palavra escrita tem maior autoridade do que a palavra falada. Então a profecia falada, ela tem menos autoridade do que a profecia escrita, as que estão nas Escrituras Sagradas. E nós temos que aprender a viver buscando o direcionamento de Deus nas Escrituras Sagradas. E também existe uma grande questão, porque não é fácil questionar a outra pessoa
dizer que o nosso pensamento às vezes está errado, não condiz com as Escrituras Sagradas, se nós não temos um relacionamento bom de leitura, de convívio na nossa devocional diária com Deus, de momentos a sós com o Senhor, de aprendizado da palavra, e às vezes nós acabamos aceitando aquilo que nos dizem, ou falamos algo do nosso coração, da nossa carne, dos nossos pensamentos, sem testificar na palavra de Deus. É porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo, porque é difícil questionar as pessoas. Outra coisa é que nós estamos muito preocupados em não desprezar as palavras proféticas. Nós pensamos às vezes que se nós questionarmos, nós estamos negando, nós estamos duvidando, nós estamos sendo igual o Filipe, o Tomé, que só acredita vendo, e acabamos perdendo as bênçãos. Mas não é bem assim. O apóstolo Paulo vai ser bem claro quando diz que nós precisamos julgar, que nós precisamos analisar as profecias, aquilo que é dito, se está de acordo com as Escrituras Sagradas. As palavras proféticas, quando nós colocamos em avaliação com as Escrituras Sagradas, nós não estamos reprimindo o Espírito, nós não estamos apagando o Espírito dentro de nós, apenas estamos confrontando com as Escrituras Sagradas, e aí sim nós podemos dar reverência, nós podemos levar como relevância para as nossas vidas. A exortação de Paulo de julgar todas as palavras proféticas indica que não é falta de fé avaliar primeiramente o que é dito. Isso não é falta de fé, isso é zelo. Zelo para que nós não venhamos a seguir qualquer vento de doutrina, a não dar profetada na vida das pessoas, mas falar aquilo que realmente é de Deus para a vida das pessoas. As pessoas às vezes têm tanta reverência por alguém que tem um dom profético que acaba aceitando tudo que ele fala. Fica como se o corpo estivesse num ponto morto, no piloto automático, e aí aceitando tudo que a pessoa fala. E nem sempre a pessoa que tem um dom profético fala da profecia vinda de Deus. Às vezes ele cai na tentação de falar aquilo que ele acha, dos seus pensamentos, dos seus desejos, do coração, ao invés de falar algo que vem de Deus, algo que a Bíblia tem como relevante e como verdadeiro. E tem algo pior ainda, é que quando as pessoas acabam sendo feridas por essas profetadas, vamos dizer assim, ou sendo manipuladas, e acabam percebendo isso, e isso faz com que a pessoa enfraqueça na fé, deixe a igreja, desvie dos caminhos do Senhor, e a igreja fica também vista com maus olhos, porque as pessoas ou alguém daquela igreja profetizou algo que era dele mesmo e não de Deus. A profecia ela é preciosa demais para a igreja, para que a gente viva nessa situação com o mau uso e por aí vai. Então nós precisamos entender e buscar diligentemente, como Paulo disse, o dom de profecia, para ser bênção na vida uns dos outros. Mas também devemos, como o próprio apóstolo Paulo diz, ser diligentes, procurar confrontar com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras, para ver se realmente é a voz de Deus. Tanto quando nós vamos profetizar, ou quando alguém vem profetizar sobre as nossas vidas. A passagem que nós lemos descreve especificamente a responsabilidade de toda a igreja em julgar as profecias. E nós precisamos aprender a julgar essas profecias. Por que será que em Tessalônica as pessoas estavam tratando com desprezo as palavras proféticas? Será por quê? Provavelmente porque acontecia justamente o que acontece hoje. Pessoas que fazem um mau uso, que falam dos seus próprios desejos, que não buscam ler as Escrituras Sagradas e ficam indo atrás de profecias, de profetadas,
vou atrás de fulano, de ciclano, para ver o que ele tem para a minha vida, e não busca no Senhor, não busca orar, não busca ler a palavra, não busca ter intimidade com Deus. Talvez seja por esses mesmos motivos. Nós podemos ver que os problemas surgiram por causa de pessoas que aceitavam cada palavra como sendo de Deus, de modo ingênuo e simplório. Nós não podemos ser ingênuos de aceitar toda palavra como sendo de Deus. Nós precisamos ter a intimidade com o Senhor para saber discernir se aquilo que está sendo falado sobre nós, ou que nós estamos falando a outras pessoas, é realmente de Deus. E também não podemos ser simplórios em aceitar tudo. É provável que alguns alegrem, ser especiais, serem super cantões, serem melhor do que os outros, porque têm o dom de profecia. Ou queiram mostrar que têm o dom de profetizar, e por isso ganhar prestígio entre o povo da comunidade, entre a igreja, subir a algum cargo. É bem provável, é bem possível que isso aconteça. Nós somos seres humanos e nós precisamos então buscar o conhecimento das Escrituras Sagradas para poder viver ou profetizando, ou quando profetizar sobre nós, realmente sendo relevante com as Escrituras Sagradas. Nós não podemos perder de vista a força do que o apóstolo Paulo estava dizendo, dito de maneira simples. Não importa o quão frequentemente as pessoas tenham feito o mau uso desse dom, é pecado desprezar a profecia, porque vai dizer lá, vai enfocar bem claro: não trate a profecia com desprezo. Então eu e você devemos procurar esse dom de profetizar. A profecia vem para exortar, a profecia vem para animar, a profecia vem para fazer com que a pessoa se anime nos caminhos do Senhor e persevere naquilo que Deus tem para a vida dela. Há algo verdadeiro, vivo, sobre a profecia, é que ela é como uma água escura, vamos dizer assim, que nós precisamos filtrar, nós precisamos saber o que tem de verdade nela. Porque se nós não a filtrarmos, se nós a ignorarmos, nós acabamos jogando fora algo precioso para as nossas vidas, algo de valor, porque nós a simplesmente rejeitamos. Então nós não podemos rejeitar a profecia, nós não podemos aceitá-la de qualquer forma, mas também nós não podemos rejeitá-la. Nós precisamos buscar no Senhor. Essa exortação de Paulo significa que se você despreza a profecia e procura excluir da sua vida e da sua igreja, se a ignora com irreverência, é como se estivesse apagando o Espírito. E aí ele diz lá: não apagueis o Espírito. Por isso nós temos que buscar no Senhor e temos que procurar esse dom nas nossas vidas. Então, a alternativa não é apagar o Espírito quando ele fala profeticamente no meio de alguém. Não é isso. Mas é confrontar com a palavra, é ver se ela condiz com as Escrituras Sagradas, é perceber, ser sensível à voz do Espírito Santo que diz a nós se aquilo é algo verdadeiro, se é algo para as nossas vidas ou se não. E simplesmente filtrar o que é bom, como diz o apóstolo Paulo. Nós não devemos acreditar ingenuamente naquilo que nos é falado, na palavra falada, nem cinicamente rejeitar todas as palavras que nos é falada. A solução é o discernimento fundamentado nas Escrituras Sagradas. Qual então é a responsabilidade quanto à profecia, quando elas são dadas? É bastante simples. Nós devemos examinar, avaliar, aferir com prudência, ponderar e julgar todas as declarações. Examinar tudo é apegar-se ao que é bom, como diz Paulo: examine tudo, apegue-se ao que é bom, abstenha-se de toda forma de mal. Examinar tudo significa
todas as palavras proféticas, elas precisam estar em absoluta conformidade com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Apegar-se ao que é bom significa que, após determinar que a palavra é boa, bíblica e cumpre todos os critérios, é que, portanto, provavelmente vem de Deus. E aí nós devemos acreditar nela, obedecê-la e perseverar nessa palavra. Abster-se de toda forma do mal quer dizer que nós devemos evitar todo tipo de declaração profética que seja má e que não esteja de acordo com as Escrituras Sagradas, que não edifique, que não encoraje, que não exorte e que não console. O Espírito Santo é que vai nos dizer se aquilo é algo apenas para adquirir prestígio, se é do coração humano ou se vem realmente de Deus. Primeiro, o que significa essas implicações na prática é, de maneira geral, os profetas podem falar palavras boas e palavras más. Como assim? É porque nós caímos no risco muito sério de falar daquilo que nós achamos, do nosso desejo, do nosso coração, mesmo tendo profetizado muitas vezes palavras boas. Mesmo assim, nós corremos o risco de profetizar coisas más, coisas que não condizem com a palavra de Deus, quando nós deixamos de ter intimidade com o Senhor, quando nós deixamos de ter um contato com a palavra escrita e passamos apenas a ter contato com a palavra falada. Muitos de nós fazemos isso hoje. Quantos cristãos vivem dentro das igrejas que se denominam cristãos, mas que não têm o hábito de ler a palavra de Deus? Que vivem apenas do que é pregado e do que é falado nas igrejas nos domingos ou nos cultos semanais. Nós precisamos criar o hábito de leitura da palavra de Deus, de ter um contato primeiro com a voz, com a palavra escrita, com a palavra profética que é escrita. Em segundo lugar, significa que nós não podemos presumir que toda ideia, imagem ou palavra que vem à nossa mente, ou à mente das pessoas, que vem através de nós, seja algo de Deus. Mas nós precisamos ver se é realmente a revelação de Deus. Terceiro, significa que há uma grande diferença entre profetizar falsamente e ser um falso profeta. O falso profeta é aquele que profere palavras contra Deus, contra as Escrituras Sagradas, e não aquele que às vezes profetiza falsamente uma ou outra vez, porque foi deixado se levar pelo seu autoconhecimento, pelos seus desejos, pelos seus próprios pensamentos. Mas isso não os torna falsos profetas. Precisamos apenas de que pessoas diligentemente orientadas pela Bíblia Sagrada nos confronte, para que nós ou os outros possamos crescer em comunidade, em amor e aperfeiçoar os nossos dons. Cada um de nós precisamos determinar no nosso coração não ser o cético, que acaba apagando o fogo do Espírito, não crendo na profecia, e nem o tolo, que ingenuamente acredita em tudo que nos é falado. E quem vai nos dar essa direção é o Espírito Santo que habita dentro de nós, aí em você, que quer te orientar através das Escrituras Sagradas, através da oração, através da intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Então, que o Espírito Santo possa falar no seu coração, que você busque ouvir a voz do Espírito Santo, que não possamos ser céticos, que feche os olhos ou feche a mente para as profecias e não acredite nas profecias, porque ele é um dom de Deus, e como diz o apóstolo Paulo, eu e você precisamos buscar para que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros, para exortar, para orientar, para edificar a vida da igreja. Nós não podemos também ser tolos de acreditar apenas porque a pessoa tem um dom de profecia, já fez várias profecias na vida e deu tudo certo, mas nós devemos mesmo assim confrontar com as Escrituras Sagradas, pedir a orientação de Deus,
para que Ele venha falar ao nosso coração, testificar o nosso espírito com o Espírito Santo. Porque mesmo aquelas coisas que são profetizadas, que não estão explicitamente na Bíblia Sagrada, elas podem ser reveladas através das Escrituras, deduzidas delas, se nós tivermos a intimidade com o nosso Deus. Então esse é o nosso desejo, que eu e você possamos buscar o conhecimento espiritual, a intimidade com o Senhor, para ser profetas do Senhor, para profetizar bênção, para profetizar cura na vida das pessoas e também receber cura e bênção de outras pessoas em nós. Vamos orar nesse sentido? Senhor Deus, nós queremos colocar a nossa vida de conformidade com a Tua vontade, conformidade com a Tua palavra e pedir, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja nos dando dessa intimidade, nos fazendo profetas nesse tempo, na nossa geração, profetas que profetizam aquilo que o Senhor deseja, o desejo do Senhor, e não os nossos próprios desejos, e não aquilo que nós achamos, mas aquilo que condiz com as Escrituras Sagradas. Nos ajude, Pai, a ser igreja profética na nossa geração, na nossa cidade, para que nós possamos ver o transformar do Senhor e o realizar do Senhor na vida das pessoas que estão à nossa volta, e que o Seu nome seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.